Olá pessoal, tudo bem? Como estão de quarentena aí? Eu espero que todos estejam se cuidando. Na aula de hoje, a gente vai dar continuação na nossa matéria, né, e falaremos hoje sobre os anos da FHC, que foi de 1995 a 2002. Né? A gente contou com vários temas aí na parte econômica, como estabilização, reformas também e também alguns desequilíbrios macroeconômicos. Vamos lá? Após a redemocratização de 1945, o Brasil passou por ciclos históricos de governos militares e governos democráticos. Nas décadas seguintes, o país teve 20 anos de democracia, de 45 a 64, e outros 20 anos de regime militar, né, de 64 até 84. O marco desse retorno democrático foi a posse do presidente José Sarney em 1985. Foi na forma de um governo de transição, né, que não era mais militar, porém ainda era escolhido de forma indireta, através de um colégio eleitoral. Nesse período de governos democráticos, o país teve alguns presidentes civis, dos quais nada menos que 4 tiveram seu mandato interrompido em circunstâncias dramáticas para a história brasileira. Primeiro, Getúlio Vargas se suicidou em 1954, enfiou uma bala no peito, em meio a uma enorme crise política. Depois a gente teve Jânio Quadros em 1961, que renunciou alegando forças ocultas, né, de forma inesperada. Depois a gente teve Jango, né, o João Goulart, que foi deposto pelo golpe de 64. E por último, né, já na era democrática, a gente teve Fernando Collor de Mello, né, que foi afastado mediante um impeachment em 1992, que a gente já estudou. Nessas circunstâncias, em 1994, Fernando Henrique Cardoso tinha duas coisas bem claras na cabeça dele. Né? Estudado as crises anteriores, né? Porque Fernando Henrique era um sociólogo, e acompanhado, né, o governo de Collor, ele sabia que as alianças políticas eram essenciais para poder governar o Brasil. Né? A gente sabe que sem fazer alianças políticas com o Congresso, né, você não consegue implementar as medidas, né, que estão disponíveis para você. Por isso, concluir o mandato presidencial na data prevista e entregar o comando do país ao seu sucessor foi uma das prioridades de FHC. E isso condicionou as opções econômicas que ele fez na época. A segunda coisa que o Fernando Henrique tinha claro era que ele foi eleito para vencer a inflação, né, e estabilizar o país, né, que vinha contando com uma série de planos, né, na verdade 5 planos, né, frustrados de estabilização, o plano cruzado, o plano Bresser, o plano Verão, o plano Collor 1 e 2, né, que tentaram, né, por fim a crescente inflação que o Brasil vinha sofrendo, mas que não conseguiram. Né? Então, o Fernando Henrique Cardoso estava diante de 2 desafios. O primeiro era terminar o mandato, né? Como a gente viu, vários presidentes anteriores não conseguiram, e o segundo, vencer a inflação. O primeiro governo de FHC, lembrando que ele foi reeleito, né? Então ele fez 2 governos. Né? O primeiro governo ele foi dominado pelo tema da estabilização, ou seja, o desafio principal era vencer a inflação. Né? Isso em função dos planos fracassados nos 10 anos anteriores. O ano de 1995 e o próprio governo se iniciaram sob uma intensa pressão. Né? Essa pressão vinha por diversas razões. Primeiro, a economia se encontrava em um claro processo de superaquecimento, né, o que trazia à memória o fantasma do plano cruzado, onde o boom de consumo mal administrado tinha provocado o colapso da estabilidade. Segundo, a gente tinha uma crise no México, né, que basicamente ela influenciava, né, a economia internacional, né, incidindo diretamente sobre o balanço de pagamentos, que no final de 1994 sofreu uma drástica desvalorização. E por último, como efeito combinado do crescimento da demanda agregada e da redução da entrada de capitais, né, questão essa ligada ao ambiente externo, né, prejudicado pela crise do México, as reservas internacionais do Brasil começaram a cair. Então vejam bem que o governo de Fernando Henrique Cardoso ele entrou, né, com essa missão de tentar estabilizar o país e já encontrou, né, se pressionado de diversas formas, né, como a gente viu aí. Finalmente, a inflação mantinha certa resistência à queda. Nos primeiros 12 meses do Plano Real, né, que vai de julho de 94 a junho de 95, a variação dos preços foi de 33%.
É o que, para a época, a gente poderia considerar como razoável, né, tendo em vista os períodos anteriores. E aí o tempo se encarregou de mostrar que, contrariamente aos planos que o antecederam, o real foi uma experiência bem sucedida. A visão que existia no começo de 95 era diferente, quando a possibilidade de que após alguns meses de bonança, a inflação voltasse com força e a indexação se reinstalasse na economia era uma ameaça concreta. Então, se havia, né, aquela memória inflacionária adquirida dos períodos anteriores, né, que rondava sempre os governos. Diante da pressão inflacionária da economia superaquecida e com uma deteriorização rápida do balanço de pagamento, o governo reagiu com uma série de medidas, né, incluindo fundamentalmente dois componentes. O primeiro, uma desvalorização controlada da ordem de 6% em relação à taxa de câmbio, né? Isso dificultava a compra de moeda estrangeira e facilitava o fluxo do real dentro do Brasil e também através de uma alta taxa de juros nominal, de 3,3% para 4,3%. Né? Então, as medidas desse período se basearam basicamente nesses dois componentes. Continuando aí na batalha da estabilização, os efeitos dessas medidas, tanto positivos como negativos, não demoraram a aparecer. Logo ficou claro que o governo estava firmemente empenhado em defender a nova política cambial e que ela não contemplava novas desvalorizações. Então o governo se manteve firme, né, nessa política cambial, né, e impediu que novas desvalorizações ocorressem. Atraídos então pela rentabilidade elevada das aplicações em moeda local, real, os investidores voltaram, né, a investir no Brasil. E aí as reservas internacionais em 1995 fecharam na ordem de 52 bilhões de dólares. Lembrando que em maio do mesmo ano era de 32 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, a inflação começou a ceder e daí em diante a taxa anual caiu ao longo dos 4 anos consecutivos. Conclui-se então que, nessas difíceis circunstâncias de 1995, diante de todas as pressões, tanto internas quanto externas, o real foi salvo basicamente por dois fatores. O primeiro, ligado à questão da política monetária, né, porque os juros altos, né, que foram empenhados naquela época, colaboraram, né, para que o real pudesse vencer a inflação e não sofrer, né, aquela queda, né, vista nos planos anteriores. E o segundo foi ligado à questão da liquidez do mercado financeiro internacional. Né? A política monetária provavelmente não teria sido incapaz de assegurar o êxito do plano se não houvesse essa situação, né, de liquidez abundante no mercado internacional. O Plano Real foi muito bem sucedido no controle da inflação, ao contrário do que antes tinha acontecido, quando após alguns meses a inflação voltava mais forte. A gente viu aí em aulas anteriores o gráfico de como a inflação se comportou, né, diante dos planos econômicos propostos. Né? Vinha um plano econômico, a inflação caía e rapidamente, né, através da memória inflacionada, ela voltava a subir. Né? Isso não aconteceu durante o Plano Real. As taxas de variação anual dos preços caíram continuamente entre 95 e 98. O problema é que, paralelo a isso, a gestão macroeconômica, né, e aí a gente já está falando de macroeconomia, né, de relação externa entre os países, deixava dois lados expostos, né, que estavam se agravando. O primeiro relacionado ao desequilíbrio externo crescente e o outro à séria crise fiscal que assolava o país. Vamos falar um pouco então sobre o desequilíbrio externo. A razão do desequilíbrio externo foi o grande aumento das importações que se seguiu ao Plano Real, combinado com o baixo desempenho das exportações. Entre 95 e 97, as importações em dólar cresceram a uma taxa média de 21,8% ao ano, enquanto as vendas ao exterior cresceram apenas 6,8% ao ano. Então vejam a dinâmica aí da balança comercial nesse período. Como a gente pode ver no gráfico, pessoal,
A piora da conta corrente associada ao comportamento da balança comercial, o financiamento do próprio déficit em conta corrente a partir de 95 gerou um efeito de realimentação dos desequilíbrios. Então, a gente teve uma combinação, dessa piora da conta corrente, e do comportamento da balança comercial, gerando uma realimentação desses desequilíbrios. Ao mesmo tempo, a dívida externa líquida voltou a aumentar rapidamente entre 96 e 97, como a gente pode ver aí no gráfico. E aí, em 98, se agravou ainda mais, diante da crise internacional que o mundo vivia. E isso fez com que as exportações brasileiras naquele ano diminuíssem também. Esse foi outro fator muito importante que a gente tem que considerar. E aí a gente passa a falar da crise fiscal. Quando a gente fala em fisco, em crise fiscal, a gente está falando na diferença entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta, certo? Entre os ajustes, teria de ser incluído o enfrentamento do segundo grave problema do período, que é essa crise fiscal. Ela foi caracterizada nos 4 primeiros anos do governo FHC pelos seguintes fatos. Primeiro, um déficit primário do setor público consolidado, Isso assolou grande parte do setor público, e também tinha consequências no setor privado. Um déficit público nominal de mais de 6% do PIB, então o PIB da época ele caiu basicamente 6%, e a questão da dívida pública, que foi crescente ao longo do período. Em resumo, houve ao longo de 95 até 98 uma piora dos indicadores de endividamento, tanto externo como público. Isso foi reflexo da política econômica e da troca monetária que houve durante o governo FHC. O desfecho dos desequilíbrios. Depois de 3 ataques especulativos contra o real, em 95 a questão do México, em 97 a ascensão dos tigres asiáticos, em 1998 a questão da Rússia, crises externas que o mundo sofreu, um instrumento clássico de combater esses ataques, que foi a alta de juros, que possibilitou, como a gente viu, o real não se desvalorizar, não mais se mostrava suficiente para lidar com o problema, além de agravar severamente a situação fiscal. Nesse contexto de crise, FHC iniciou seu segundo mandato presidencial, isso em janeiro de 1999. O esquema de política econômica que vigorou até então mostrou-se na prática exaurido, ou seja, o modelo econômico que foi implantado no primeiro governo do FHC, diante do contexto das crises externas que o mundo vinha sofrendo, não se mostrou mais útil para poder manter a situação econômica favorável.